Oba! Que bom você e sua família estão aqui. Amo ver e ouvir vocês. Assim, aprendemos juntinhos. Que tenhamos uma bela tarde, uma boa tarde para vocês, crianças, uma boa tarde para vocês, família. E vamos lá, postando as nossas atividades no nosso grupo, como vocês têm feito, tirando foto das crianças estudando no cantinho delas, filmando o que for para ser filmado e postando aqui no nosso grupo, porque assim a gente já pode acompanhar o crescimento de vocês, tanto na aprendizagem quanto no tamanho, e matar um pouquinho da saudade. Lembra-se, a gente está no meio do GID, o nosso projeto. E essa é uma dos nossos objetivos, é uma das nossas ações, que é ter as fotos, as filmagens de vocês fazendo as atividades. Para começarmos bem, meus amores, vamos fazer aquela oração de agradecimento. Senhor, no silêncio dessa tarde que se inicia, venho te agradecer pela paz, serenidade, compreensão, sabedoria e força que tem dado para nossas famílias e educadores neste período de quarentena. Que o Senhor faça que cada um de nós busque fazer um mundo muito melhor. Amém. Então vamos lá, gatinhos e gatinhas, para mais uma tarde de estudos, animados, serenos. O que quer dizer isso, tia? Serenidade quer dizer calma, paz. Que tenhamos calma e paz para fazer as nossas atividades. Que a mamãe, o papai tenha compreensão e sabedoria para ensiná-los aí e buscar, junto com a gente, traçar o melhor caminho para a aprendizagem de vocês. Que legal! Chegou a hora da leitura de leite. Hoje vamos ouvir e ler a história dos números, a Turma da Mônica, que vai contar para a gente. Clique no link e vamos nos divertir. Como iremos iniciar nossos estudos de matemática sobre os números naturais e a sua sequência, nada melhor que mais uma história. A fila dos números. Cliquem no link e escutem com atenção. Vou colocar lá no nosso cantinho virtual. Tem coleguinhas que ainda escrevem os números para o lado errado. O 5, o 6, o 7. Então, essa historinha vai ajudar vocês a fixarem para que lado cada um deles deve ser escrito. Então, gatinhos, nessa aula você vai aprender sobre os números naturais. Veja como os números estão por toda parte. Nas camisas de futebol, nos jogos e brincadeiras e até no dinheiro. É mesmo, no dinheiro que a gente usa todos os dias para pagar as contas, para comprar as coisas, também tem os numerais. Fora as outras coisas, tudo que a gente compra tem um peso, uma quantidade e também vem com números. E então, por que isso é importante? Porque eu preciso saber sobre os números, porque eu preciso saber que ele tem uma sequência. Para iniciar essa aula, você vai responder algumas perguntas. Vamos lá? Prestem atenção nesse calendário.
Para que a gente utiliza um calendário? Qual a função dele no dia a dia? Várias coisas a gente precisa do calendário. Para saber a organização dos dias, o que nós vamos fazer naquele dia, para marcar uma consulta, para saber o dia que temos que ir para a escola, o dia do aniversário de alguém importante. E são tantas coisas que o calendário nos ajuda. E então, qual é o dia do seu aniversário? Se você não sabe o dia do seu aniversário, quando você precisar de fazer um documento, a pessoa saber quantos anos você tem, vai ficar difícil. E isso não é legal. Olha a imagem do telefone. Qual é o seu número de telefone? O número de telefone da sua casa, da sua mãe, do seu pai. Isso é importantíssimo. Já pensou se você passar mal ou se perde da sua família? O número de telefone ajudaria muito a te ajudar nesses momentos. A encontrar a família ou avisar que você está passando mal. Outra coisa muito importante que as pessoas às vezes nem percebem. Saber qual é o seu peso. Mas para que eu preciso saber disso, tia? Ó, um exemplo muito importante. Nós estamos em meio a uma pandemia. Se acontecer de você passar mal, a gente precisa de tomar medicamentos. E os medicamentos, na maioria das vezes, são dados de acordo com o peso. Isso mesmo, a quantidade que a gente toma é de acordo com quanto nós pesamos. Então, meus amores, a ideia de número é muito importante e muito antiga. Não existe um inventor, mas as situações vividas pelo homem fizeram com que desenvolvesse uma maneira de numerar para poder contar e representar quantidades e medidas. Viu como os números estão presentes no nosso dia a dia? Por isso, nessa aula você conhecerá mais sobre os números naturais. A ordem dos números. Você já brincou com essa parlenda? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, bolo inglês. 7 e 8, comer biscoito. 9 e 10, comer pastéis. Parlendas são brincadeiras com palavras que as pessoas dizem para brincar e aprender. Quando vamos contar, os números seguem uma ordem que se chama sequência numérica, e isso é muito importante. Ela pode ser crescente ou decrescente. Crescente é do menor para o maior, decrescente do maior para o menor. O que os números indicam? Veja como ficou bonito o convite para a festa junina da escola. Mas sem os números para indicar o dia, a hora e o endereço, nós poderíamos ir à festa? Claro que não. Os números também indicam a quantidade de seres e objetos. Para o caminhão sair para uma entrega, por exemplo, é preciso contar quantas caixas ele está carregando, para saber exatamente quantos volumes, quantas caixas ele deverá entregar e em qual local. Nossa, quanta coisa o número faz diferença. E também, os números podem ser feitos de duas formas. Nas receitas, os números mostram as quantidades dos ingredientes. Observe a receita de bolo de chocolate anotada no caderno da receita da vovó da Ana. 2 xícaras de açúcar, 3 de ovos, 2 colheres de manteiga, 2 copos de leite, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chocolate em pó, 1 colher de fermento. Ana resolveu fazer o bolo em sua casa e copiou a receita. 2 xícaras de açúcar, 3 ovos, 2 colheres de manteiga, 2 copos de leite, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chocolate em pó e 1 colher de fermento. Olhem só,
Ana anotou a receita da mesma forma que está no caderno da vovó? Sim e não. Ela anotou a mesma receita, com as mesmas quantidades, porém, em vez de colocar numerais, ela escreveu o nome dos números, que é o número por extenso. Ixi, os números naturais também podem ser agrupados. Como qualquer outra coisa, a gente pode agrupar e usar vários critérios para isso. Ana ganhou algumas moedas da sua avó e resolveu dividir com seus irmãos o João e o Marcos. Cada um ficou com a moeda de cada valor e as que sobraram, Ana colocou em seu cofrinho. Quantas moedas cada um ficou? Vamos lá. A Ana distribuiu igualmente para cada um. Uma de R$1, uma de 50 centavos, uma de 25 centavos, uma de 10 centavos e uma de 5 centavos. Olha, para o João e para o Marcos, ela fez a mesma coisa. Distribuiu da mesma forma. Agrupou primeiro os números do R$1, depois as moedas de 50 centavos, depois as de 25, depois as de 10, depois as de 5. Dessa forma que ela organizou, cada um ficou com quantos reais? Vamos pensar? Somando, hein? 1 mais 50 centavos, 1,50. Mais 25, 1,75. Mais 10, 1,85. Mais 5, 1,90. Pois é, mas aí, quantas moedas sobraram para a Ana colocar no cofrinho? Vai olhar as moedinhas e depois me contar. O que aprendemos hoje, afinal? Que os números estão sempre presentes em nosso dia a dia, nos livros, jornais, revistas, etc. Quando vamos contar, os números seguem uma ordem que se chama sequência numérica, que cada número tem um símbolo e representa uma quantidade, e também indicam a quantidade de seres e objetos. Que os números podem ser escritos de duas maneiras, 4 carros ou 4 carros, o número ou o nome do número. Os números também estão presentes no dinheiro, identificando o valor das notas e moedas. Que a ordem crescente, os números são ordenados do menor para o maior. E que na ordem decrescente, os números são ordenados do maior para o menor. É muito bom ter vocês aqui no nosso cantinho. Então, vamos lá iniciar nossos trabalhos de hoje. Faremos as atividades do PET volume 4, páginas 24, 25, 26 e 27. Mas antes, lembre-se de fazer aquilo que nós já temos costume. Copiar a ficha e o alfabeto cursivo minúsculo. Acessar os links dos vídeos complementares que a tia postar durante o nosso encontro de hoje. Ler, copiar e fazer as atividades complementares de matemática dessa semana que a tia irá postar no grupo. Meus anjinhos, agora iremos ouvir e ver as orientações da aula de hoje. Clique no link, vamos lá, faça tudo com muita atenção. Se precisar, pode me chamar no nosso cantinho. Nossos estudos serão excelentes. Mil beijocas. Tchau, tchau.